No dia 30 de março de 1981, o cantor conhecido como o Rei do Bolero, Lindomar Castilhos, a sua ex-esposa e também mãe da sua filha. O cantor romântico se mostra uma pessoa extremamente controladora, machista e ciumenta. A cantora Eliane de Gramont, por ter sido vítima, marcou a história do país como parte do combate à violência contra a mulher. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu me chamo Fernanda Steffen, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai falar sobre o caso Eliane de Gramont. Vocês vão perceber durante o vídeo que os movimentos que aconteceram nessa época foram o pontapé inicial para vários direitos das mulheres que aconteceram mais tarde. Por isso, assiste o vídeo até o final, já aproveita, se inscreve no canal e deixa o seu curtir, tá bom? Vamos pro vídeo. Lindomar Cabral nasceu no distrito de Santa Helena, na cidade de Rio Verde, em Goiás, em 21 de janeiro de 1940. Seus pais, que eram músicos e com muito trabalho, conseguiram uma certa fama na região. Aos 18 anos, Lindomar se muda para Goiânia para estudar Direito. 2 anos depois, quando ele tinha 20 anos, ele é aprovado no concurso público para a Secretaria de Segurança Pública e, por isso, decidiu trancar a faculdade. Então, mesmo deixando a faculdade, ele nunca deixou de se encontrar com os amigos que ele fez lá. Então, praticamente todos os finais de semana eles se encontravam para conversar, bater um papo, tomar uma cerveja. E nesses encontros, o Lindomar costumava levar um violão e cantava para os amigos. Foi num desses encontros que o produtor musical Diogo Mulero viu ele cantando, gostou dele, gostou da forma como ele cantava, as músicas, e convidou ele para gravar um disco pela gravadora Continental. Lindomar gravou um disco, fez muito sucesso, mas não só no Brasil. Ele fez sucesso também no continente americano como um todo. Inclusive, houve momentos na carreira dele que quando ele lançava um disco, ele teria que lançar simultaneamente Brasil, México e Estados Unidos. Há também uma história que diz que ele fazia tanto sucesso nos Estados Unidos que acabaram os discos dele nas lojas de lá e ia demorar muito para importar do Brasil para os Estados Unidos. Então, o que eles fizeram? Eles foram até o México, compraram caixas de LPs, levaram para os Estados Unidos para poder suprir a demanda. Então, foi por isso que ele ganhou o apelido de Rei do Bolero. Eliane de Gramont nasceu em 10 de agosto de 1955. Ela era filha de Helena de Gramont, que também era uma compositora, escrevia músicas para vários artistas, incluindo o próprio Lindomar Castilhos. Entre os filhos de Helena de Gramont, ela foi a única que seguiu o ramo musical. Os demais seguiram a área de jornalismo. Inclusive tem uma irmã da Eliane de Gramont, que também se chama Helena, então às vezes há essa confusão. A mãe de Eliane era Helena e ela tinha uma filha com o nome de Helena, Helena de Gramont. Foi jornalista durante muitos anos da Rede Globo e faleceu recentemente. No final da década de 70, a Eliane de Gramont, ela já fazia sucesso com a música Coisas Bobas, que tocava na novela O Profeta, que passava na Rede Tupi. Como Eliane tinha o contrato com a RCA, que era a mesma gravadora nesse momento de Lindomar Castilhos, eles se encontraram nos corredores da gravadora e começaram a namorar. Então, nessa época, Eliane era noiva. Ela deixa o noivado, desmancha o noivado para ficar com Lindomar. Lindomar Castilhos era muito famoso na década de 70. Então, ele era muito requisitado para bailes, para programas, para rádios, TV. Então, ele não gostava de ser contrariado, bebia muito. E apesar de Eliane muitas vezes presenciar cenas de descontrole emocional do então namorado, ela estava muito apaixonada por ele, então ela resolveu permanecer na relação, mesmo sabendo de tudo que vinha acontecendo. Eliane tinha 15 anos a menos que Lindomar e era extremamente bonita. Isso atormentava o cantor. Além disso, a educação e o controle emocional que sobrava nela, faltava nele.
Por isso ela chegou a ser apontada de estar se aproveitando da fama e do dinheiro do cantor, acusação que ela tratou de derrubar, casando com Lindomar mediante a um contrato pré-nupcial de separação de bens em 1979. Logo depois do casamento já veio o primeiro baque, a proibição que ela cantasse, que era a paixão da vida dela. Ela gostava muito de cantar, mas nesse momento o Lindomar disse: não, você casou comigo, eu quero uma esposa que cuide da casa, que esteja sempre disponível para mim, que cuide dos meus filhos, das minhas coisas. E ela, naquele primeiro momento, ela aceitou. O que acontece é que junto com isso veio o alcoolismo, a violência, o abuso, a agressão física e também violência psicológica. As explosões de fúria de Lindomar fez com que o casamento durasse apenas um ano. E mesmo assim, com muitas idas e vindas, muitas reconciliações. Na última tentativa de reconciliação, Lindomar impôs para Eliane um contrato. E nesse contrato tinham 10 cláusulas. Eu procurei, mas eu não encontrei quais eram essas cláusulas. Eu encontrei apenas uma, que ela deveria voltar, pedir perdão para uma antiga empregada de Lindomar Castilhos, que era justamente a pessoa que fazia esse leve e trás, era justamente a pessoa que fazia essas fofocas e que geravam brigas entre eles. Aí, claro, Eliane não aceitou essa imposição e daí não teve jeito. Aí, realmente, eles se separaram de vez. Falou assim, bom, a partir de agora eu não quero mais, eu vou tocar minha vida, você vai tocar a sua. E para ela estava tudo resolvido, mas pro Lindomar, não. Agora eu vou falar de um personagem que ele é pouco falado, mas ele é extremamente importante para entender também muita coisa que aconteceu. Quando Lindomar veio para São Paulo, ele trouxe um primo dele que tocava muito bem violão, que se chama Carlos Randal. Então o Carlos sempre esteve com Lindomar, mas quando eles se separaram e a Eliane decidiu que ela ia voltar a cantar, ela ia montar uma banda para ela, voltar a se apresentar, ela convidou ele para participar das apresentações junto com ela e ele aceitou. O que acontece aí é que a partir desse momento eles começaram a ter um caso, a Eliane e o Carlos Randal. Quando Lindomar soube disso, ele colocou na cabeça dele que não, que isso não aconteceu a partir do momento que eles se separaram, e sim, já vinha acontecendo antes. Nessa época, falava-se muito em lavar a honra com sangue, né? Então, foi isso que Lindomar resolveu fazer. Então, na noite que aconteceu, e o Carlos Randal, eles estavam se apresentando num bar chamado Café Belle Époque, em São Paulo. Então, o que aconteceu? O Lindomar foi até lá, entrou, ficou um período olhando os dois cantando, sacou e atirou 5 vezes. Um desses tiros atingiu a Eliane pelas costas e outro tiro o primo dele, o Carlos Randal, no abdômen. Então, o pânico foi geral, houve uma correria. Algumas pessoas foram atender as pessoas atingidas e outras foram segurar Lindomar, que tentou ir embora. Nessa de segurar Lindomar, alguns começaram a bater e bater muito nele. Eles espancaram Lindomar e amarraram ele a um poste e chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, encontrou ele naquele estado, levou ele para um pronto-socorro, para os primeiros atendimentos, né, fazer os curativos, e em seguida ele foi conduzido à delegacia. Como eu falei, Eliane foi atingida pelas costas e a bala transfixou o tórax. Então, eles até colocaram ela numa ambulância, tentaram levá-la para o hospital, mas no caminho ela veio a falecer. O Carlos Randal, que levou um tiro no abdômen, na barriga, ele sobreviveu, mas ficou com algumas sequelas. O que aconteceu a partir daí? O Lindomar foi para a delegacia, mas aí chamou os advogados, é uma pessoa com influência, com dinheiro, não tinha antecedentes criminais. Então, naquela época, por incrível que pareça, era normal naquela época, toda a violência, esperasse o julgamento em liberdade.
Então, para vocês terem uma ideia, o julgamento só aconteceu 3 anos depois e Lindomar ficou livre. Nesse período, aconteceram vários movimentos de combate à violência à mulher. Então, existiam muitos programas de TV, por exemplo, que debatiam casos do Lindomar Castilhos, o caso da Leila Diniz, que tinha acontecido um tempo antes, casos de pessoas que também não eram famosas, mas que tinha como ponto principal a violência contra a mulher. Vários movimentos femininos também saíram em passeatas, levando cartazes, lutando para que a mulher deixasse de ser propriedade do homem. Eles tinham esse entendimento impregnado na sociedade que o homem era proprietário da mulher e muitos homens ficaram livres porque colocaram como justificativa a defesa da honra. Havia um debate e historicamente era muito se falado, porque já em 1890, quando um homem matava uma mulher, quando ele alegava que ele estava sob estado de perturbação dos sentidos e da inteligência, o autor do delito responderia a crime algum. Quando entra o Código Penal lá em 1940, ele não dá nenhuma autorização para o homem matar a mulher. Ele não fala nada disso. Porém, o machismo e o patriarcado estava tão impregnado na sociedade que isso era aceito dentro do ordenamento jurídico, por incrível que isso pareça. A luta desse movimento feminista, ele só ganhou força mesmo a partir da Constituição de 1988. Então, o clamor popular e a imprensa debatendo sobre esse assunto todos os dias foi enfraquecendo a tese de defesa de Lindomar Castilhos, né? Principalmente com passeatas que eram organizadas pela irmã de Eliane, a Helena de Gramont, como eu falei para vocês, que foi repórter da Rede Globo por muitos anos. Então ela fazia passeatas com vários cartazes com os dizeres: mulher não é propriedade. E no dia do julgamento, gente, eu fico imaginando como deve ter sido. No dia do julgamento, um grupo de mulheres estava na frente do fórum, levaram alguns cartazes, estavam fazendo esse movimento, né, feminino. E por incrível que pareça, vários homens também se reuniram lá para falar contra a solicitação das mulheres. Eles utilizavam como argumento que sim, eles tinham o direito sim de lavar a honra. Então os homens que estavam lá xingavam as mulheres, falavam palavrões e reivindicavam o direito de lavar a honra com sangue. Por incrível que isso pareça, nos dias de hoje, isso aconteceu. Alguns jornais, eu consegui, vou deixar aqui na descrição, o jornal onde fala que os homens foram lá confrontar as mulheres que estavam reivindicando o direito de não ser mortas por seus maridos. No dia 23 de agosto de 1984, Lindomar Castilhos foi condenado a 12 anos de prisão, metade em regime fechado e metade em regime aberto. Agora, uma coisa muito importante, eles conseguiram essa condenação pelo movimento, pelo clamor popular. Eles tentaram alegar que não foi um crime premeditado. Porém, o que acontece? Quando eles pegaram as balas, ele deu 5 tiros, porém só encontraram 4 balas. Quando a Lindomar decidiu ir até o bar para assassinar a mulher, ele dizia que ele fez isso sob forte emoção. Porém, o que acontece? Primeira coisa, ele contratou uma pessoa para dirigir um carro para que ele desse os tiros, pudesse sair, essa pessoa já estava esperando lá fora. E outro ponto muito importante, existiam na ponta das balas que foram encontradas um X feito com lima. E isso servia na época, na hora que a pessoa recebesse o tiro, o estrago fosse maior. Então, teve todos esses pontos, o clamor popular e também o fato deles conseguirem provar que não foi sob forte emoção, não foi a bebida que causou isso. Isso ele já vinha planejando. Talvez a bebida tenha dado mais coragem para ele. Então, que ele já estava planejando esse crime, sim,
ficou comprovado que sim. Dentro da prisão, ele ensinava os detentos a tocarem violão e também ele gravou um disco chamado Muralhas da Paixão. Lindomar ganhou a liberdade em 1996. Em 2000, ele gravou um novo LP lançado pela Sony. E nesse mesmo ano foi lançado um filme chamado As Domésticas, onde tinha uma música desse LP que foi tema desse filme. E em 2001, a Rede Globo lançou a série Os Normais, onde o tema de abertura era uma música também de Lindomar Castilhos. Hoje ele tem 84 anos, vive em Goiânia e tem uma boa convivência com a filha, Liliane de Gramont. Nessa época que a mãe foi assassinada, Eliane tinha apenas 2 anos. Como a Liliane era muito pequena na época, a mãe de Eliane, Helena de Gramont, ela queria proteger a criança, então ela proibia que falasse do assunto perto da criança. Inclusive, ela proibia que falassem mal do próprio Lindomar Castilhos perto da Liliane. Então, Liliana declarou numa entrevista há um tempo atrás o seguinte, ela falou o seguinte, abre aspas, minha avó foi uma grande mulher, teve um olhar terapêutico e entendeu que eu precisava ter uma imagem paterna bem construída, mesmo que fosse do homem que assassinou a filha dela. Ela me permitiu amá-lo e de fato amei e amo ainda, fecha aspas. Infelizmente, muitas mulheres tiveram que morrer para que mudanças na lei acontecessem. Eliane de Gramont continua sendo lembrada como uma vítima da violência contra a mulher. A repercussão da sua morte ajudou a mudar a visão que as pessoas tinham sobre crimes passionais. Então é importante ressaltar que todo o movimento que aconteceu nessa época, entre 81 até 84, ajudou a ser criada a primeira Delegacia da Defesa da Mulher do Brasil, em São Paulo. E em 1990 foi inaugurada a Casa Eliane de Gramont, um centro especializado no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. Estendendo toda a evolução até os dias de hoje, temos como conquista a Lei Maria da Penha, em 2006, a Lei Carolina Dickmann, em 2012, é sancionada a lei também do feminicídio, em 2015, e agora a Lei de Importunação Sexual Feminina, que passou a ser considerado crime a partir de 2018. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na descrição os links do material que eu utilizei para fazer o vídeo de hoje. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, também compartilha. Eu deixo aqui o meu muito obrigada e até a próxima.